5 lugares, nós vamos preparar o assento, tá? Vou começar mostrando para vocês a caixa e as faixas. A gente tem, ele é muito parecido com o assento do Lubeck Plush, mas ele é enorme, grande mesmo. Ele vai com as costuras também externas, igual a gente fez no braço e nas almofadas. Só que a caixa em si, ela é muito parecida com o do Lubeck. Ele tem um forro, que a gente vai pregar zíper em 3 partes dele, inteiriço, né? Vai costurar em 3 partes, para pregar no final. Vou deixar para fazer por último o forro. Aqui, a gente vai preparar primeiro as faixas do assento. Então, aqui, ó. Frente do assento, parte de trás do assento, lateral do assento. A lateral do assento, ela tem uma diferençazinha aqui, ó, de tamanho de uma da parte de trás para a parte da frente, tá? Então não tem erro. E também, para ajudar a gente, veio um pique na parte de trás. Então a gente sabe que sempre onde está o pique, vai para a parte de trás. A maneira de montar esse assento, ela é um pouquinho diferente do plush. Eu achei que ficou até mais fácil de montar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte da caixa. Então, a frente da caixa, ela é bem grandona. Vem com um recorte um pouquinho diferente. Os das faixas do assento são normais. O da caixa, ele tem aqui esse recortezinho aqui de final, tá? Essa é a frente. Aqui a gente tem a parte de trás, que ela é normalzinha, não tem lado. E a lateral da caixa, que vem com o recortinho aqui, que diferencia a frente das costas. Vou reservar aqui agora e nós vamos trabalhar primeiro com o assento. Aqui é o assento. Ele é bem grandão, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá dobrado ao meio. Então, vamos ver quanto que ele tem de medida. Ó, dobrado ao meio, ele deu 58 centímetros. Então, ele tem 1,16 m de comprimento, eu acredito que seja. É. Ele tem 1,16 m de comprimento e 1,16 m. Ele é um quadradão de 1,16 por 1,16 de total. Então ele é bem grandão, tá? Ó, ele tem aqui um pique na lateral. Ele tem, na verdade, minto. Esse pique aqui é o da parte de trás. Ele tem três costuras que a gente vai fazer pro lado de fora. Não veio a marcação dos 3 pontos aqui, tá? Não veio aonde a gente vai colocar o puxante. Não veio a marcação. Eu levei na mesa grande, que eu tenho uma mesa grande aqui, e eu fiz essa marcação seguindo a peça piloto, tá, gente? Então, assim, se houver qualquer mudança, a Silvana vai avisar e vai mandar nos grupos que houve uma mudança nessa medida. Eu segui a peça piloto. Eu marquei o meio e deu 50, eu acho que 58. Eu vou medir na piloto, peraí. É isso mesmo, fui lá medir na piloto. Deu 56 de ponta a ponta, ou seja, marca o meio, 28 para cá, 28 para lá, tá? Marca o meio da peça, pega os giz ou o sabonete branco, marca o meio da peça, faz o primeiro sinal, marca 28 centímetros para cá e 28 centímetros para lá. E quando esses 28 centímetros tiverem feito, vai ser colocado dobrado no meio, tá? Bem no meio. Vai dar a medida correta, tá? Eu vou fazer essa marcação lá na mesa, eu não vou filmar isso. É só marcar meio, 28 centímetros para lá, 28 centímetros para cá. Nas próximas peças, nos próximos pacotes de produção, provavelmente a empresa isso já riscar
e fica mais fácil. E aqui a gente tem a ribana do assento, que é um pano enorme para dar lá o tamanho da saia no final do processo. Ó, eu vou começar bordando aqui a frente. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente prega a frente, depois a gente vem bordando todas elas e prega a parte de trás. Depois a gente vem pregando as laterais, porque a frente dela é bordada. Peça já marcada, ó, eu dobrei ao meio aqui o assento, tá? Fiz o primeiro risco, vim aqui e medi 28 centímetros do meio para uma lateral e 28 centímetros do meio para outra lateral, nas 3 marcações, tá? Aqui agora a gente vai encontrar a parte da frente. A parte de trás é aquela que tem o pique no meio e a parte da frente não tem pique, tá? Ó, então essa daqui com o pique é a parte de trás. As costuras vão ficar na vertical quando a gente colocar a peça debaixo da máquina aqui, ó. Então na última extremidade aqui, ó, essa é a frente do assento. Sempre que for colocar, ela vai ser costurada na parte reta, tá? A parte do bico vai ficar para ser pregada na caixa. Sempre que for colocar, bate pelo, para ver se o pique realmente está do lado certo. Bateu o pelo com a frente, deu certo? Pode fazer. Nós vamos fazer uma costura aqui de 1 centímetro, seguindo o padrão da empresa. Nessa parte aqui eu senti um pouco de dificuldade de fazer, porque eu achei que essa frente ela tá um pouco maior do que o assento, tá? Do que o tampão. Então aqui a gente vem, segura e distribui o franzido dela, tá? Ela vai ser rebatida, esse franzido não vai aparecer, porque maior que eu quero dizer é assim, tipo meio centímetro, sabe? Quando você vai costurando, vai levando normal e a peça não chega, ou no caso, passa. Aí aqui a gente costurou. Eu vou trocar o pezinho, porque eu tô fazendo no padrão do pezinho 3,16. Aí aqui agora a gente vai fazer a parte do bordado, tá? Vamos bordar a parte da frente, abrindo bem a costura. Na parte da frente não vai puxante. Então aqui a gente não precisa se preocupar com isso. Abre bem a costura. Gente, fazendo no vídeo parece que é tão rápido de fazer, mas tem tanta costura, tanta costura. Vou terminando aqui, pra gente poder bordar e pregar os puxantes na frente. Então vamos lá, ó. A frente bordadinha, com meio centímetro, costurinha bem aberta. Vamos começar agora a fazer as costuras do meio, tá? São 3 costuras. As 3 vai puxante, então vai 9 puxante. Ela tem um pique no início, ela vem com uma marcação em giz, que eu acredito que dá para vocês verem aí no vídeo. A gente já fez as 3 marcações, pode ser feita com giz ou o sabonete branco, tá? Ou alguma coisa que saia depois, tá? Só não pode ficar permanente aí. Não pode usar caneta de jeito nenhum. A não ser que vocês saibam como tirar a caneta. Eu não sei. Então aqui, ó, vai chegando perto do... A gente vai repetir a operação do mesmo modo em que a gente fez com o puxante do encosto, a gente vai fazer com o do assento. A gente vai colocar a mão lá embaixo, ó. Vai olhar aqui onde tá a marcação. A gente vai olhar aqui onde tá a marcação. Aí a gente vai vir aqui, vai pinçar com a mão aqui, ó. Vai colocar o dedo indicador segurando o puxante lá dentro, exatamente onde tá a marcação, para que o puxante fique bem no meio, tá? Olha bem para ver se não fez uma prega, se não prendeu um pedaço do puxante. E a gente continua a costura
e faz um retrocesso em cima do puxante. Aqui tá o outro, a gente vai fazer a mesma coisa. Já vem aqui. Eu tô fazendo assim, ó. Eu prendi o primeiro, eu já venho aqui, ó, com a peça aberta. Aí eu venho aqui, ó. Eu seguro assim, posiciono lá dentro, sentindo com o meu dedo aqui, ó, o puxante, pincei ele aqui, ajeito a costura, ajeito a peça, olho por cima, olho por baixo, seguro, venho, dou retrocesso e vou pro próximo. Abro bem a peça aqui, ó. O primeiro é mais chatinho. Depois a gente já tá com a peça presa debaixo do pé da máquina e fica mais fácil. Aqui, ó. Venho aqui, posiciono ele aqui, bem apertadinho, costura bem no meio da marcação, seguro, vou até ele e a gente nas outras duas costuras e aí a gente já volta pregando a ribana, saia, o rabicho de trás, ó, aqui está preso lá dentro. Tem que fazer o retrocesso, tá? Como todo puxante que a gente faz, tem que fazer o retrocesso. Finalizamos as 3 costuras, ó. Aqui é a parte de trás do pique. Primeira costura, segunda, terceira e a frente. Agora a gente vai pregar a ribana na parte das costas, na parte de trás, que tá o pique. Nós vamos pregar a ribana e a parte de trás. A ribana é aquela bem grandona que a gente reservou. Ela não veio com um pique, ela veio com um pique, mas esse pique ele vai pra fora, tá? Esse pique ele vai pra fora. A parte que bate pelo com a parte de dentro é essa. Então eu faço assim, ó. Eu dobro ao meio aqui, coloco em cima. Essa parte que ficou ao meio, coloco no pique. Bate pelo pra ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Seguro. E vou distribuindo a primeira parte aqui até chegar lá. Lá no final, ela não chega até o final, tá? Deixa eu medir certinho se ela dá o tamanho certo das costas. Ou se ela fica um pouco menor. Ó, medindo aqui, ela tem o mesmo tamanho das costas. Então, o que que a gente faz? Aqui no começo, a gente vai dobrar 1,5 cm. É 1,5, tá? Pode até medir. 1,5, porque aqui vai a primeira costura e ela vai ficar a 1 centímetro da costura. Então, é 1,5 cm aqui, para sobrar só meio entre a ribana e a costura da lateral. Prende ela com meio centímetro. Lá no final, ela tem que ficar a 1,5 cm do final. Então, aqui a gente segura ela retinha aqui, ó, ponta com ponta. Leva as duas retinha. Ó, as duas pontas chegaram juntas aqui, ó. Quando chega aqui, a gente dobra 1,5 cm e finaliza. Pegamos aqui a parte de trás. Lateral, lateral, parte de trás. Pegamos aqui a parte de trás. E vamos pregar na parte reta, ó, parte de trás do assento. E a gente vai costurar na parte reta, não na parte chanfrada, tá? Aí que a gente coloca a parte reta aqui. A saia avesso para cima, as costas, a parte de trás, avesso para cima. Aí aqui a gente vai fechar ela inteira. Depois a gente vai vir fechando a lateral, tá? Aqui você vai pregar ela de fora a fora, com 1 centímetro de costura. Lembrando que a ribana a gente costurou com meio centímetro para prender ela. Se a pessoa dominar e conseguir pregar a ribana já junto com a parte de trás, pode fazer também,
Eu não consigo e eu gosto de assegurar, porque eu tenho um sofá retrátil e o meu simplesmente soltou a saia porque foi costurado junto com a parte das costas. Ela estourou um ponto da costura no grampo e ela abriu um buraco. Eu linhavei a mão para poder manter aquele sofá até trocar, porque foi só esse o problema que deu nele. Ele ainda está praticamente novo. E se tivesse estourado o ponto só da costura, ele ainda estaria preso na parte da ribana, né? Ela não teria soltado, não teria ficado uma parte tão aberta. Então, é mais por uma questão de segurança, porque, tipo assim, conforme puxa o assento para lá, retrai, estica ele de novo, retrai. Então, vai estressando a costura toda vez. E ele vai abrindo aqui. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com o tamanho do ponto que a gente costura. Não pode ser um ponto tão grande, tá? Então, aqui, ó, pregamos a parte de trás com a ribana, saia, rabicho. Nós vamos pregar as laterais, tá? Lembrando que a lateral de trás, a lateral, ela tem o recorte frente e o recorte trás, tá? Que um é maior e o outro é menor, só que veio aqui com a marcação do pique indicando qual que é a parte de trás. Então aqui a gente vai começar agora. Eu começo pela parte de trás porque já tá aqui debaixo da máquina, né? Ó, pique, parte menor, e a gente começa pregando aqui, tá? A lateral. Então a gente vai fechar aqui e vai seguir com a lateral para lá. Meu Deus, Deus me ajude. A canseira tá me matando. Desculpa a reclamação aí, mas vocês viram o jeito que eu coloquei? Não é daquele jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. É assim que coloca. Tá, vamos lá. Recorte, parte de trás do assento. A gente vai encaixar aqui. Vai fazer a volta e vai virar. Oh, meu Deus. Ó, 1 centímetro, biquinho com biquinho. A gente vai vir até aqui, vai parar a agulha na costura. Aí agora a gente vira a lateral e finaliza ela. Eu acho que o pique ficou pra frente. Ah, esse veio sem pique, gente. Que loucura. Então a gente tá vindo aqui, ó, já fez a voltinha, parou em cima da costura, fez aqui o cantinho. Então agora a gente vai vir aqui e vai começar, vai fazer essa parte aqui, certo? Todas essas costuras têm que estar voltada para frente. Por isso que a gente, como a gente começou na parte de trás, todas elas têm que estar voltadas para a gente. A outra vai ficar ao contrário, tá? Então aqui, ó, a gente deita ela voltada, todas essas costuras voltadas para frente, usando o guia de 1 centímetro. A gente vem aqui e vai fechar. Aqui, ó, chegando aqui na frente, a costura da frente, que é o bordadinho, também tem que deitar para frente, tá? Sempre passa a mão no sentido para ela ficar para frente, todas as costuras. Assim como a gente fez na almofada, que todas elas ficou para baixo, tá? Ela bate todos os cantinhos. Aqui na frente, às vezes, passa um pouco. É só bater e deixar a sobra para fora. E a gente, ó, ela sobra um pouquinho do bico aqui, porque ela cede. Mas tem que parar a costura na costura, tá? Com 1 centímetro de costura aqui. Vamos começar o outro lado agora, pela frente. Então, a gente pega aqui, ó, pela frente, tá? Coloca recorte com recorte, lateral. E agora a gente vai fazer ela. Só que quando a gente pega pela frente, a gente tem que colocar a costura deitada para lá. Ela vai no sentido contrário do que ela estava, porque ela precisa ficar voltada para frente, tá? Ó, então eu prendo ela com o dedo para lá e seguro para costurar.
Para a agulha na costura. Vira. E aqui a gente finalizou a faixa do assento, tá? Ó, vai ficar igual a do plush. A costura sempre voltada para frente. A saia, quando a gente desvira a saia, ela fica aqui pertinho. E a frente fica bordada. E o bordado dela fica deitado para frente. Um detalhe muito importante. Do lado de lá, parou a agulha em cima da costura, dos dois lados tem que parar em cima da costura. Para o acabamento da frente, tá? Ficar no mesmo lugar. Certo? Agora eu vou preparar a caixa para a gente pregar aqui. A caixa, essa grandona aqui, essa é a frente. Vamos começar pela frente. E ela tem essa lateralzinha diferenciada. Que é só seguir, gente. Não tem muito segredo não, tá? É só seguir certinho aqui, colocando uma em cima da outra. Ó. E fazer a voltinha aqui. Eu tô fazendo assim agora, ó. Nos outros modelos, igual do plush, por exemplo, a gente prega todas as laterais e volta pregando todos os fundos, né? Todas as partes de trás. Agora eu tô fazendo um pouco diferente. Agora eu faço assim, ó, eu deixo uma lateral, a outra lateral e a parte de trás. Aí eu venho aqui, ó, deslizo, venho aqui, prego uma parte de trás, que ó, você viu, ela veio com o pique também. Então aqui agora eu venho, coloco uma parte de trás aqui. Pego aqui nessa parte de trás, venho com a outra faixa, coloco a outra faixa. Aí agora aqui, ó, essa daqui é a outra lateral, né? Eu já venho com ela aqui, ó. E automaticamente ela já tá pronta para colocar aqui e fechar o quadrado. Vou preparar a outra do modo convencional que a gente está acostumado a fazer. Eu tô fazendo assim agora, porque pelo menos eu pego a peça uma vez só na mão. Eu não preciso ficar pegando duas vezes, tipo, prega todas as laterais, separa com a costura, aí separa ela, depois vem, até a gente desenrolar toda aquela parte das laterais que fica toda embolada, a gente perde muito tempo. Então eu comecei a fazer assim, então ela ficou completa. Do jeito que a gente fazia, do jeito convencional, né, que a gente está acostumado a fazer, é assim. Então eu vou fazer agora aqui para vocês verem como que fica diferente. Cadê a lateral certa, pelo amor de Deus? Aqui. Então a gente tá habituado a fazer assim, né? Prega uma lateral. Puxa a próxima lateral. Coloca aqui em cima. Aí a gente prega todas elas, uma seguidinha da outra, depois a gente volta separando. Aí agora a gente vai, depois de separada, a gente vai começar a pregar as partes das costas, né? A parte de trás. Eu acho que assim perde mais tempo. Porque igual aqui agora, ó, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar aqui, aí eu vou preparar as costas, vou deixar ela aqui, aí eu vou ter que vir aqui agora, ó, pra ela não torcer, pra ela não embolar, eu vou ter que perder todo esse tempo aqui, ó, deslizando. Sendo que daquele modo que eu fiz a primeira faixa, ela já vai sendo colocada uma em cima da outra e automaticamente
a gente não precisa perder esse tempo deslizando, né? A gente, conforme eu falo nos vídeos aí, pega a pecinha, desliza, desliza até chegar no final e tal. E eu achei que aquele jeito que eu tô fazendo agora é mais produtivo, tá? Então aqui a gente terminou a caixa. Nós vamos pegar aqui agora a peça. Vamos pegar a parte de trás dela aqui, ó. Parte de trás do assento. Eu gosto de começar sempre pela parte de trás, porque todos os retrocessos ficam atrás, não fica na frente da peça, tá? Então aqui a gente vai pegar a primeira lateral, lateral, parte de trás, lateral, parte de trás. Então eu vou enfiar a lateral embaixo da máquina, a parte de trás tá para mim aqui, ó, tá aqui. Aí então eu vou achar a parte de trás aqui, ó. Joguei a parte da frente para lá, vou deslizar a minha lateral, ó. Deslizei a minha parte de trás tá para cá. Primeira lateral tá para lá, então aqui a parte de trás tá para cá. A gente encaixa aqui, biquinho com biquinho, lembrando que a parte reta vai ficar para cima, que vai fazer a emenda é na parte que faz a parte que tá menor, senão não encaixa. A gente vai fazer o casamento dessas duas. Vai fazer toda a volta dela, encaixando todas as costurinhas. Não precisa tentar entender como que vai ficar lá depois de mais de 4 metros de tecido, que aqui dá 4 metros de tecido, porque dá 1,16 de cada lateral e 1,16 de cada frente, dá 2,32, 4 metros e 74 de circunferência. Então aqui a gente vai fazendo costura por costura. Cheguei na primeira costura, faço o cantinho dela, vou costurando a faixa da lateral com lateral, vou fazendo. Quando eu chego aqui no meio, que eu distribuo o franzido para ver se uma tá maior que a outra, mas eu não vi esse problema nos 2 primeiros pacotes que eu fiz, tá? Então aqui, ó, une costura com costura para fazer o casamento, ó, ela bate certinho, tá vendo? A parte de trás já tá pronta, eu tô finalizando a parte primeira lateral. É um mundo de tecido, gente, fica bem pesado na hora de pregar o forro que a gente vai fazer agora. Finalizando agora aqui a caixa. A gente reserva ela e vamos fazer o forro. Gente, o forro, ele vem com um pique. Que eu juro que eu vou achar. Achei. Esse pique indica que é a parte de trás. Caso não venha com o pique, vamos lá. Caso não venha com o pique, o assento, depois de costurado, por causa da caixa, ele fica um lado maior e outro lado menor. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o lado do pique, certo? Parte de trás. Então aqui a parte de trás, aqui é uma parte da lateral. A gente vai dobrar aqui no biquinho pra gente ver que a parte de trás ela é 4 centímetros, de 4 a 5 centímetros maior do que a lateral. Tá vendo aqui? Então, sempre que a gente for fazer, não vier o pique, a gente sabe que a parte que vai ficar sem o zíper, uma parte sem zíper, é a parte, uma das partes maiores, tá? Caso ela não venha com o pique. No caso aqui veio com o pique, essa é a parte de trás, então a gente automaticamente inicia o zíper nessa ponta aqui, faz a primeira lateral, a parte da frente, a segunda lateral e finaliza, tá? A gente vai pregar ele de forma padrão, como a gente sempre faz em todos os modelos que vão esse tipo de forro. Inicia a costura aqui, rente,
Não precisa esticar nem o zíper, nem o forro, tá? Prega com 1 centímetro ou encostadinho no dentinho do zíper. Faz as duas laterais, a frente e a outra lateral, e a gente já volta pregando. Finalizando a costura aqui do forro, a gente vai colocar o cursor. Fazer um retrocesso melhor aqui, porque não confiei muito nesse não. A gente vai colocar o cursor e nós já vamos pregar no fundo do aceno. A gente vai pegar o tampão aqui agora. Lembrando que eu gosto sempre de pregar na parte de trás, para deixar todo o retrocesso para lá, certo? Então aqui, ó, tá a frente da caixa, aqui tá a lateral, e aqui a gente encontrou a parte de trás, tá? Então, se essa daqui é a parte de trás da caixa, detalhe, tá? Nós vamos costurar na união da caixa com a faixa, não é na união do tampão com a faixa, tá? É nessa última costura que a gente fez. Então, aqui, ó, essa daqui é a parte de trás. Então, se essa daqui é a parte de trás, é a parte que vai sem o zíper, tá? Então, o zíper, ele começa aqui. Eu gosto de começar ele, e detalhe, tá? A parte da caixa vai por baixo, o tampão vai aqui. Então, aqui a gente começa assim. Eu gosto de começar no zíper, porque se sobrar alguma coisa, a gente consegue vir aqui e fazer uma preguinha no final, consegue embutir ele aqui por dentro. No zíper já fica mais difícil da gente fazer isso, tá? Então aqui, ó, a gente passa 1 centímetro do zíper para dentro da emenda das duas peças, faz um retrocesso aqui, e a gente vai costurar com meio centímetro, porque ela não pode invadir a costura de 1 que foi feito para acabamento da caixa com a faixa, tá? Chegou no meio, vê se tá batendo, ó, tá vendo? Eu não puxei absolutamente nada, nem do zíper, nem do forro. Ele tá chegando aqui, ó, ele tá fazendo a curva certinho aqui, tá? Então aí já segura, mantém a costura lá. Costura com o meio, vendo sempre a parte do tecido, pelo menos 1 milímetro do tecido aqui na hora de colocar o zíper por cima, procura ver pelo menos 1 milímetro do material que está embaixo, que aí você tem certeza absoluta que está pegando, que não vai escapar. Costurei mais um pedacinho aqui, ó, da frente. Vou fazer a medida, caso precisar puxar, ou se precisar fazer, distribuir franzido, alguma coisa assim, a gente já distribui. Por que que eu tô falando sobre isso? Esses cantinhos, eles são muito importantes. Se você não costurar ele aqui, o cantinho com o redondinho, na hora de montar o sofá, ele fica torcido. Ele vai fazer assim, ó. Aqui vai estar o bico da costura. E aqui vai estar o bico do forro. Ele estufa. Ele meio que faz isso aqui, ó. Fica um bico e outro bico. Ele faz esse aspecto aqui. Então precisa casar a união da costura com o biquinho do forro, tá? Isso é muito importante na hora que a gente for fazer. Ele precisa estar ali. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas na hora de eu desvirar, na hora de eu dobrar o material, eu percebi que na hora que eu vou fazer o movimento assim para dobrar, e eu olhar na frente ali, o biquinho ele fica levantado, porque a curvinha do zíper, ele fica mais durinho, né? Então a gente tem que casar aí essas pontinhas também. Vou finalizar aqui a parte do zíper e do forro, e o nosso assento vai estar pronto. Não tem muito segredo, eu não encontrei assim nada que me travou para desvendar como fazer, mas é um modelo bem trabalhoso.
Virei aqui. Faça um retrocesso em cima do zíper, um retrocesso generoso para não estourar. E aqui a gente já finaliza o nosso assento do Medellín de 5 lugares. Ó, conforme eu falei para vocês aqui, ó, minha máquina puxa mais a parte de baixo que a parte de cima. Chegando aqui, ó, pra gente finalizar o zíper não pode ficar amontoado nesse canto. Então eu abro bem o zíper para lá e esse pouquinho de TNT que ficou aqui meio que sobrando, meio em excesso, eu faço meio que uma capinha para cima do zíper ali e fecho com o retrocesso. O meu zíper ficou um pouquinho para fora, deixa sobrar, não corta, mantém assim. Lá o pessoal tira, caso eles achar que há necessidade. Ó, tá vendo? A gente finalizou aqui agora, ó. O zíper passou aqui, costuradinho, bateu os 4 cantos. Aqui, ó, o cantinho ficou bem redondinho, tá vendo, ó? Cantinho com cantinho, bem certinho. E aqui a gente finaliza o nosso Medellín, ó. Todas as costuras da frente casadinha, bem bonitinho. Costurinha para fora, para dentro, para frente. E aqui a gente acabou esse modelo. Não tem almofadinha, tá? É só isso mesmo. Qualquer dúvida,